O Brasil é um dos países mais ansiosos e provavelmente você sente que a sua mente não para, mesmo quando o corpo acha que vai descansar. A cabeça continua pensando, antecipando, se preocupando e inventando problema que nem aconteceu ainda. Será que isso já aconteceu com você? Deitou lá para dormir e a mente, ao invés de relaxar e se acalmar, ela ficou naquele estado de que era para ser descanso, mas acabou virando estresse. Parece que a mente vai lá e liga de um jeito que era tudo que você não estava precisando, Como se tivesse ali um motor que não é nem de longe fácil de desligar. E eu não duvido que você já tenha ouvido alguma coisa do tipo: tenta meditar, faz yoga, você precisa aprender a relaxar. E só de ouvir isso, provavelmente você já pensa, isso não é para mim. Eu sou muito agitado, eu sou agitado demais, eu não vou conseguir, eu não consigo me acalmar, não vou conseguir parar. Ou até mesmo, isso é coisa de gente zen, mas eu vou te mandar a real sem massagem. E se você sente que está com a cabeça agitada demais para conseguir meditar, é exatamente por isso que você está precisando. E isso não tem nada a ver com ter ou não ter um perfil zen, mas sim porque o seu sistema nervoso precisa disso para sair desse estado que ele está, esse estado de colapso, esse estado caótico que você se acostumou, mas que está roubando a sua chance de viver uma vida melhor. Ninguém te explicou isso de forma clara. A ansiedade não fica só na mente, ela traz prejuízo real para o seu corpo. Quando você está em estado de ansiedade, o coração acelera, a respiração ela fica encurtada. Isso manda um sinal de pânico para o seu sistema nervoso. A musculatura ela fica tensa, deixando o corpo cheio de... Você acaba normalizando que seu cérebro está vivendo em alerta. E quando o corpo fica nesse constante, a mente acompanha. Você começa a viver em modo de sobrevivência. Mesmo quando não existe perigo real. Agora, imagina o desgaste que é achando que ele está ali no modo de luta ou fuga 24 horas por dia. Nem na hora de dormir você descansa. E não adianta você querer se enganar, porque tá vivendo assim vai ter um preço para você pagar. Com certeza, você já deve ter tido um momento de irritação e aí depois você se arrependeu, Brigou com quem você ama e ficou arrependido. Impaciência com coisa que nem merecia que você ficasse nervoso. E aquele cansaço mental que drena a tua energia. O suado. Você sabe o que é viver com essa sensação, E você não é fraco, você não é dramático, e o problema não é falta de... A sua questão é fisiológica. O seu sistema nervoso pode desligar. E o que eu vou te contar hoje, o que eu vou te mostrar hoje, qualidade forçada, nada a ver com perfil zen, nem com virar um monge. Hoje em dia é muito mais fácil você encontrar de terno e gravata, segurando uma maleta e que pratica técnicas de gestão do estresse do que uma pessoa ali vestida, fantasiada de hippie, que realmente saiba meditar, que realmente saiba cuidar aí dessas questões orgânicas. A gente precisa desassociar esses estereótipos, O que eu vou te mostrar hoje é como usar o seu corpo para calar esse ruído interno. Como usar o movimento consciente para desacelerar sua mente e gastar vitalidade à toa. Usar sua respiração para se reorganizar, deixar o seu sistema nervoso mais tranquilo. Eu vou te mostrar que é possível, vou te mostrar que é possível sair desse modo aí de alerta paranoico que você se habituou. E não é nada místico, é totalmente biologia aplicada. Essa possibilidade ela existe dentro do seu próprio corpo. Ela é capaz de reduzir a ansiedade pela química do seu cérebro, baixando o estado de alerta
que te prejudicou até hoje. Existe uma possibilidade de te devolver essa sensação de segurança interna. E a maioria das pessoas nunca foi ensinada a fazer isso. Muita gente acaba apelando, né, para remédios, intoxicando o corpo e combatendo apenas os sintomas, mas as causas continuam ali. Mas hoje você vai entender como que funciona esse mecanismo biológico que vai te salvar desse estado. E porque talvez, né, você se acostumou a pensar que era ansioso, que a ansiedade era uma característica sua, mas talvez só estava aí com o teu sistema nervoso abalado, sobrecarregado. E quando você aprende a regular isso, tudo muda. A forma como que você estava respirando muda, né? O seu sono muda, a forma de pensar muda também, e claro, né? De se relacionar com o outro também vai mudar. Recuperar o seu controle interno, né? Mas não forçando, e sim vivendo esse estado pela regulação orgânica, né? Existe uma coisa que quase ninguém percebe. A maioria das pessoas hoje não está cansada, né? Elas estão em estado de alerta permanente. Viver em estado de alerta está roubando a sua vitalidade e você não está nem percebendo. É como se o seu corpo tivesse esquecido como que faz para relaxar. Como se você ele a administrar esse estado tóxico de estresse. Você acorda já cansado, né? Vários cafés, e mesmo sem motivo, né? Já se sente angustiado, preocupado, pega o celular bombardeado por estímulos, notícias, problemas, e ainda tem aquela sensação de que algo não está certo com você. Antes do meio-dia, o teu sistema nervoso já está aí completamente. Continua o dia inteiro no trabalho, no trânsito, em casa, e até os momentos que deveriam ser de descanso estão se tornando momentos de estresse. O seu corpo, né, ele não consegue entender que você está seguro, ele continua ali preparado para sobreviver. E esse é luta ou fuga, esse é o modo de luta ou fuga que você está ativando o tempo todo. Esse modo ele foi criado mais de perigo. E hoje em dia, né, ele está sendo acionado por boleto, por e-mail que chega, por notificação de celular, por pensamento, né, até parar nesse modo. E quando você fica muito tempo nesse modo aí de alerta, seu corpo vai entrando em colapso. Primeiro vem aquela sensação de inquietação constante, né? Você já ouviu falar da síndrome das pernas inquietas, né, que ficam lá movimentando? Depois vem irritabilidade, qualquer coisa te tira do sério, te tira a tua paciência, sua felicidade, você briga com as pessoas que você ama, e depois se arrepende. E ainda vem aquele cansaço mental, mesmo sem esforço físico, né? O corpo não consegue parar, ela não silencia. E por fim, ainda vem aquela sensação por um fio, como se qualquer coisa pudesse te... como se qualquer motivo... Isso não é fraqueza, é drama e muito menos falta de espiritualidade. Isso é um sofrimento de um sistema nervoso. E o problema é que nunca ninguém te ensinou como que faz só a ser produtivo, te ensinar a normalizar que está tudo bem, viver com limite, ensinar a ter que dar conta de ninguém te ensinou a gerenciar, regula o seu sistema nervoso. E sem essa, o corpo vive em estado de defesa, de ameaça. A sua digestão, a sua libido, o seu humor, de sentir prazer. E aos poucos, a vida vai ficando mais pesada, né? Bem mais pesada do que deveria, vai ficando difícil de viver. Tem muita gente, né, que acha que nasceu ansioso, que acha que sempre foi ansioso, mas não é assim, né? Na maioria das vezes, não é personalidade, é fisiologia desregulada. O design da vida moderna está deixando a gente assim.
E o seu sistema nervoso simplesmente ele aprendeu a viver em alerta e não está mais desligando. E agora pensa aqui comigo, né? Se você não tem consciência disso, se você não sabe como relaxar, como que você vai silenciar a sua mente? Se você não está sabendo respirar da forma correta, né? Respirar de uma forma eficiente, como que o seu cérebro vai se sentir seguro? Se o seu corpo vive acelerado, né? Como que o seu organismo vai entender que está tudo bem? Escreve isso daqui que eu vou te falar. A mente ansiosa é reflexo de um corpo que se sente em ameaça. E tentar resolver isso só pensando positivo, só tentando meditar ou só ignorando, é como pegar um incêndio, né? E não apagar ele, deixar ele ali ligado. Por isso que tanta gente tenta relaxar, mas não consegue, né? Tenta meditar, mas a cabeça é acelerada, né? Tenta parar e a ansiedade só aumenta. Não porque está fazendo errado, né? Mas com certeza porque começou do lugar errado. A calma, ela não começa na mente, né? Ela começa pelo corpo. Existe uma estrutura no seu cérebro, né, que é do tamanho de uma amêndoa e ela decide como que você vai reagir à vida. Ela se chama amígdala cerebral. Ela é simples, é detectar o perigo. Quando a amígdala ela percebe uma ameaça, ela dispara um sinal de alerta. O coração acelera, o músculo encurta, né? Trava, respiração fica acelerada, rola tensão, hormônio de estresse. E quando existe um perigo real, ok, mas é que na maioria das vezes, né, não tem nenhuma ameaça real. A amígdala está sendo sequestrada o tempo todo, sem ameaça real. O problema é que hoje você está vivendo o tempo todo em modo de alerta. É notícia ruim, né? Cobrança, excesso de informação, pressão no trabalho, insegurança, pensamentos que ficam ruminando. Tudo isso está sendo interpretado como uma ameaça, mesmo que não exista nenhum perigo real. E quando a tua amígdala entra nessa hiperatividade, ela acaba sequestrando o restante do cérebro. Isso não é uma metáfora, é neurociência. Quando a tua amígdala, né, ela está acelerada, ela fica dominante a função do seu córtex pré-frontal. E o seu córtex pré-frontal, né, é responsável pela clareza na hora de tomar decisão, pelo seu controle emocional, ou seja, quando a sua amígdala está no comando, com clareza some. Você reage mais, reflete menos, se irrita mais, tolera mais e também confia menos. Você passa a viver no estado de hipervigilância constante. Se o cérebro estivesse literalmente esperando tudo dar errado. E isso gera um ciclo silencioso, né? Um alerta disparando a amígdala, né? O corpo fica, mas a amígdala dispara. Quanto mais a amígdala está disparando, mais difícil de relaxar. Quanto mais é difícil de relaxar, mais... E muita gente, né, acha que precisa pensar positivo, que precisa tentar controlar os pensamentos, mas é aqui que é central. Você não desliga sua amígdala hiperativa pensando, né, positivo, vai dar tudo certo. Você desliga apenas com a regulação corporal. Porque a sua amígdala ela vai responder muito mais aos sinais corporais do que aos pensamentos. Por exemplo, se a sua respiração está curta e superficial, a sua amígdala ela vai entender que tem perigo e vai gerar mais tensão. Ela entende que tem estresse ali, que tem algum risco real. A musculatura fica tensa, ela também vai entender isso como perigo. Agora pensa que se o corpo começa a silenciar, se você aprende a silenciar o seu corpo, o seu cérebro acompanha, a mente acompanha. Se você respira de forma profunda, silenciosa, né, de forma nasal, o seu sistema nervoso entende que está tudo bem. A musculatura ela passa a relaxar e você vai saindo desse estado de alerta. Agora eu vou falar do nervo vago. Ativo o nervo vago, né, a gente aprende a fazer essa regulação.
Só que sem treinar não vai ter essa regulação. Você precisa treinar isso. E aqui que pega, né? Ninguém foi treinado, ninguém foi ensinado a praticar isso. Todo mundo tá achando aí que o caminho é acalmar, né, a mente direto. E fica achando que tomar remédio vai resolver, mas é só vir ali combater o sintoma. A gente tem que atacar as causas. E o caminho é começar pelo seu organismo, pelo seu corpo. Não tentando parar de pensar, né? Mas ensinando o corpo a sair desse estado de alerta. Porque quando o corpo sai desse estado de ameaça, né? A mente também vai sair. E é exatamente aqui que entra o que muita gente chama de yoga, mas que na verdade é engenharia do sistema nervoso. Gente, ó, não é espiritualidade forçada, não tem misticismo, algum tipo de mágica, é biologia aplicada na sua mente para produzir a calma que você está precisando. Agora vem a parte que muda tudo. Existe um sistema, né, no seu corpo responsável por desacelerar, por trazer segurança interna, por desligar ali o modo alerta. Esse sistema, que eu já disse, né, chamado de nervo vago, ele é o principal canal de comunicação entre o cérebro e o corpo. Quando o nervo vago está ativo, o coração desacelera, a respiração fica profunda, tranquila, a musculatura do seu corpo relaxa e o cérebro, por fim, entende. Tá tudo bem. Quando o nervo vago, né, está inativo, o corpo permanece ali para atacar. E a maioria das pessoas não sabe estimular. Ou seja, o corpo não percebe que tem motivo ali para se sentir seguro. Ele só fica no estado de alerta. E sem sinal de segurança, o sistema nervoso não vai desligar. Agora presta atenção nisso que eu vou te falar que é a chave. Você não acalma o sistema nervoso só pensando. Você acalma o sistema nervoso enviando sinais de segurança. Exercícios de respiração consciente, movimento que regula, né, o seu corpo, posições específicas que estimulam os órgãos, as glândulas, de um jeito que você nem imagina. Guarda então isso, o segredo é ativar o nervo vago. E quando ele ativa, o corpo entra nesse regulação. A ansiedade não some porque você decidiu, quero que ela suma. Ela some, né, porque ela diminui, porque o corpo entrou em segurança. Por isso que tentar relaxar de forma artificial não funciona de verdade. Porque o corpo vai com... Enquanto o corpo estiver em alerta, a mente vai acompanhar, isso vai gerando desgaste, você vai perdendo sua saúde física e emocional, você vai continuar vivendo no prejuízo. Agora, imagina o oposto. Você começa a usar o seu corpo, né, de forma estratégica, movimentos conscientes, posições que te reorganizam internamente e que regulam a sua respiração, contrações e solturas específicas para o seu corpo, ativações que pareciam inocentes, mas que vão promovendo essa organização que você nem imaginava que era possível. Tudo isso, né, enviando uma mensagem para o seu sistema ali nervoso que está tudo bem, que você está seguro. E só lembrando, quando você manda essa mensagem de forma correta, tudo se acalma. E é aqui que entra um método que eu já aplico há mais de 20 anos. E, eu vou repetir, não tem nada a ver com misticismo. Se você quiser, pode até chamar de um ritual de autocuidado. Ou melhor ainda, né? Eu gosto de chamar de engenharia do bem-estar e do relaxamento. Cada posição, cada respiração, cada sequência é pensada ali para ativar o seu sistema de saúde real, para trazer alívio e relaxamento para o seu corpo. Você induz, né, o seu organismo quimicamente a viver isso de forma real. A respiração certa, ela altera o pH sanguíneo, ela altera a química e até a constituição cerebral. E a ativação certa do seu corpo reduz cortisol, aumenta o seu sistema imunológico, diminui a inflamação do seu organismo e tudo isso vai liberando neurotransmissores de segurança e bem-estar. Não tem nada de esotérico aqui, é biologia aplicada na prática. E quando isso começa a acontecer, muita coisa muda na sua vida.
mente se acalma, sono melhora, o corpo fica mais saudável, você para de ficar irritado com mais leveza. E aquela sensação de estar vivendo por um fio desaparece. Porque finalmente você entende que aquela ameaça lá que estava roubando a tua vitalidade não precisa mais estar ali, você passa a verdadeira. E é claro que quando não tem nenhuma ameaça ali roubando tua energia, o corpo volta a funcionar normal. Agora eu vou te contar uma coisa. A maioria das pessoas nunca experimentou, né, essa regulação do próprio sistema nervoso. Nunca sentiu o que é viver num estado de tensão constante. Mas quando sente que é possível promover essa regulação, isso na prática, não quer voltar para aquele estado antigo de estresse e de tensão. Porque percebe que não era só a personalidade, né? Era desregulação. Porque percebe que não era personalidade, era desregulação. Agora eu vou te falar uma coisa bem importante. Isso que eu expliquei aqui não é teoria. Eu vejo isso todo dia acontecer na prática. Gente que chega lá exausto, o corpo pesado, dolorido, a mente mega agitada, sobrecarregada, não só do trabalho, né, mas da vida de forma geral. Vivendo ali em estado de alerta constante. Gente que diz, a minha cabeça não para. Eu durmo cansado, eu acordo cansado, eu estou vivendo cansado, eu não consigo desligar a minha mente. E o padrão é sempre o mesmo. Um corpo que começa a aprender a se regular, a mente se regula também. E quando a respiração se organiza, os desaceleram, né? Nesse modo de segurança, a ansiedade simplesmente desaparece. Eu já vi gente parar de ficar gritando com os filhos, gente que salvou o relacionamento que estava quase perdido, né? Eu já vi gente a voltar a dormir aquele sono com muito mais poder de reparação, né? Gente a viver com mais qualidade de vida. Não porque a vida ficou perfeita, né? Mas porque o corpo parou de viver naquele modo de guerra. E mandando bem a real aqui agora para você, eu preciso repetir. Isso aqui que eu estou falando não é sobre você virar uma pessoa zen, não é sobre fugir do mundo real, não é sobre você escalar uma montanha. Isso aqui é sobre você viver com um sistema nervoso regulado e funcionando de forma saudável, porque você merece viver uma vida melhor, com clareza, com presença, com estabilidade. O método que eu criei de João Flix não foi criado só para te deixar forte e flexível. O João Flix ele foi criado para regular o seu organismo, para que o seu corpo não te sabote, para que a sua mente não te torture e para que você consiga viver em paz, sem esse ruído constante aí que está dentro de você. Porque a vida já é desafiadora e ela não precisa ser vivida nesse estado aí de alerta constante. Agora, imagina uma coisa simples. Acordar sem aquele peso no peito. Imagina você deitar e realmente conseguir desligar. Imagina viver um dia inteiro sem essa tensão aí no fundo. Ter saúde não é um luxo, é um estado natural, mas que precisa ser reaprendido. E se em algum momento desse vídeo aqui o que eu te disse fez sentido para você, se ecoou alguma coisa aí dentro de ti, com certeza não é coincidência. Talvez é só o seu corpo pedindo um caminho, pedindo uma ajuda. Então, eu vou te fazer um convite simples. Se você quer aprender a acalmar e regular o seu sistema nervoso usando somente o potencial que o seu organismo traz, comenta aqui para mim, calma. Só isso, comenta calma. Eu vou te enviar um guia, né? Que vai ser um ponto de partida simples para você começar a regular o seu corpo de dentro para fora. Sem exagero, só biologia aplicada à vida real. O seu corpo não nasceu para ficar ansioso. Ele só aprendeu a viver em estado de alerta e pode aprender com certeza a voltar a viver em paz.